bom dia Rio de Janeiro, bom dia César Dias, bom dia Almir da Silva, bom dia também para Petrópolis com a amiga Ângela Almeida. Abraço grande a todos vocês que estão assistindo agora o nosso programa. O calor continua no Rio de Janeiro, não é mole não. Você está vendo lá no cantinho, doutor Hernando Sampaio. Doutor Hernando, dá um adeuzinho aí. Já já ele vai estar conosco, um dos grandes cancerologistas do Rio de Janeiro, né? Também conhecido como oncologista, né? É um homem que trata dos problemas do câncer, entre outros grandes médicos. A Minga vai estar conosco aqui mais uma vez, como tem acontecido às terças-feiras, aliás. Um alô para o Maurício Berger, que viria aqui hoje, mas que não pôde também. E o nosso Davi Teles também recebeu o nosso carinho, o nosso abraço. Doutor Oscar Berro está assistindo a gente. Um abraço, doutor Oscar. Abraço grande a Valéria Cristina Dias, a Valcir Martins, a Marion Duarte, a grande cantora. Um abraço grande. Todos estão aí conosco mais uma vez no nosso programa. Bem, a gente vai àquele mini editorial que vocês já se acostumaram no início do programa, não é? Bom dia, Berro. E eu vou falar um negócio. Olha, há muitos anos atrás, quando eu comecei na imprensa, eu já contei essa história para vocês. Eu comecei com 16 anos apenas. Fui fazer um teste naquela época, menor podia trabalhar, não era só aprendiz, e de repente fui ficando e fiquei. Estou até hoje no trabalho que sempre adorei fazer. Mas o que eu quero dizer é que lá nos idos dos anos 60, vereador não ganhava nada. É verdade, o cara que era o edil, ou mesmo a coisa, vereador, não ganhava nada para ser representando o povo. Pelo contrário, era uma honra. Depois descobriram que fazer lei em causa própria é muito interessante para quem, infelizmente, só quer saber de ganhar dinheiro. Não que eu seja contra totalmente a remuneração do vereador, não é isso? Do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, dos senadores. Só que eu me reservo o direito, como cidadão e como contribuinte, de dizer que não precisava ser tanto. Afinal de contas, poderia ser tanto se a média da remuneração do Brasil fosse algo fantástico. Por exemplo, a Noruega, onde lá está morando a minha ex-produtora, Aline Raigold. Alô, Diamante Negro Souza, bom dia. Na Noruega, os salários são altos. E também o salário daqueles que ocupam postos de governo são também altos. Mas, digamos que sejam até mais altos que a média dos assalariados da Noruega, mas é uma média muito boa que dá para viver. E no Brasil, os salários dos nossos chegam a ser indecentes do ponto de vista do que ganha a maioria da população. Basta falar de aposentados. Nós estamos agora na iminência de uma reforma da Previdência que se faz necessária, porquanto o endividamento que existe é alto em função dos desgovernos que tivemos no passado. Inegavelmente, isso é algo que deveria acontecer. Mas a gente pergunta, por que não também reformar, antes de reformar a Previdência, ou ao mesmo tempo, concomitantemente, por que não reformar os altos salários que deputados têm, que senadores têm, enfim, são os homens de Brasília, são aqueles que votaram em causa própria, a exemplo do próprio Judiciário, que teve um aumento lá pouco, ao apagar das luzes do governo Temer, em torno de 16%. É um negócio louco. E aí está acontecendo uma disparidade. Não é? Você vê verbas extraordinárias, né, de funcionários os mais diversos. Ainda ontem eu estava vendo, ao apagar das luzes, num telejornal, a acusação sobre um desses três que estão presos aí da Assembleia Legislativa, de que um cidadão comum que ganhava R$ 1.000 e poucos, R$ 1.500 e tal, teve depositado na sua conta 370 mil, se não for isso, é perto disso. Outro teve milhões depositados na sua conta. Fabiano Silva, bom dia. Flávio de Oliveira Raposo, bom dia. E aí a gente também fica sabendo que uma escritura registra que o senador eleito Flávio Bolsonaro recebeu 2 imóveis e mais 600 mil pela venda de um apartamento. Disse ontem a reportagem
do Jornal de Televisão. O senador eleito disse que parte do sinal dessa compra foi paga em espécie e que depositou esse dinheiro na conta dele entre junho e julho de 2017. O comprador confirma que pagou cerca de R$100 mil em dinheiro, como se fosse absolutamente natural isso. Foi ali no banco, tinha os 100 mil em dinheiro e saiu com ele andando, porque não há perigo na rua do Rio de Janeiro, nas ruas do Rio. Mas, de acordo com a escritura, o pagamento de 550 mil aconteceu 3 meses antes das operações consideradas atípicas pelo COAF e 50 mil em agosto, em cheques no ato da escritura. Não vá perdendo, que é muito dinheiro. Eu também não estou muito acostumado com isso, mas vai ouvindo aí. O apartamento fica no último andar de um prédio em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O imóvel tem 226 metros quadrados e dependências na cobertura. Flávio Bolsonaro comprou um apartamento na planta junto com a esposa. Pela escritura, a compra foi em dezembro de 2016 e o valor foi de R$1.700.000. O documento diz que em 2017 ele fez uma pergunta com Fábio Guerra e a mulher dele, Jordana Vinagre de Farias Guerra, deu o imóvel de Laranjeiras pelo valor de R$2.400.000. Quer dizer, o imóvel que ele comprou por R$1.700.000, ele deu pelo valor, excelente negócio, por R$2.400.000, em troca de um outro apartamento no bairro da Urca, uma sala de escritório na Barra da Tijuca e mais R$600.000. A equipe de jornalistas falou com o Fábio Guerra no telefone, ele confirmou o que disse, o senador eleito Flávio Bolsonaro, de que parte do pagamento foi em dinheiro vivo e em 3 ou 4 parcelas. Tem o dinheiro em espécie, a média foi isso aí, não posso falar o certo, porque de repente foi 180, 120, 110, não sei bem, há tanto dinheiro que não sabe bem, mas a média foi essa mesmo, o resto foi tudo depósito. No entanto, a escritura diz que 600 mil foram pagos da seguinte forma: 5 cheques que somaram 50 mil e outros 550 mil foram pagos anteriormente a título de sinal no dia 24 de março de 2017. O senador eleito, Flávio Bolsonaro, alô, bom dia Marcelo Caldas Duarte, bom dia Marilene Zaparelli, disse que parte do dinheiro recebido como sinal é o dinheiro que foi depositado na conta dele em espécie nos meses de junho e julho, como aparece no relatório do COAF. O COAF mostrou que foram feitos 48 depósitos em espécie na conta do Flávio, todos de R$2.000, concentrados no autoatendimento da agência bancária, que fica dentro da Assembleia Legislativa, e sempre no mesmo valor, R$2.000. Total, 96 mil depositados entre junho e julho de 2017. A escritura não faz menção de outros depósitos nestes meses. Os 550 mil foram pagos em março e os 50 mil em agosto. Nas entrevistas que deu, no domingo, a Rede Record e a Rede TV, Bolsonaro disse que depositou o dinheiro na conta dele, na Assembleia Legislativa do Rio, em 48 envelopes de 2 mil, porque era o local onde ele trabalhava, e que esse valor era o limite para cada depósito na Caixa Automática. Flávio Bolsonaro ainda não explicou por que optou por fazer 48 depósitos de R$2.000 com diferença de minutos em cada operação, em vez de depositar a totalidade do que recebeu em dinheiro de uma vez só na agência bancária, onde tem conta. Era muito simples, bastava fazer um cheque no valor de 96 mil. Se você tem provimento, você deposita na Caixa Eletrônica, e nos dias e nas horas que foram depositados, não só naquela agência na Alerj tinha o caixa eletrônico, os caixas eletrônicos, como também tinha funcionários no caixa humano. Quer dizer, então é muito mais fácil você pegar 48 envelopes e ir depositando cada uma na totalidade de R$2.000. Ele não está muito tonto com isso, né? Porque eu fico um pouco tonto, porque eu não estou acostumado a ouvir tanto dinheiro. Não é ironia, não. Na verdade é o seguinte, é a defasagem que existe entre aqueles que são deputados, que naturalmente conseguem não sei o quê, não é? Daqueles que não são, daqueles que estão aí trabalhando, batalhando. Não é que o deputado não possa trabalhar, não é isso. Mas quando você vê essa facilidade de dinheiro para um senhor ainda jovem, a gente fica impressionado. Puxa, é vocacional.
Bolsonaro para ganhar dinheiro. É impressionante. Nada tem a ver. General Mourão, que atualmente é o presidente do país, já que o Jair Bolsonaro voou para Davos, informou isso não atinge o governo, não tem a ver com o governo. Mas, claro, dá um mal-estar, de qualquer maneira. Não é? A alegação por parte do Flávio Bolsonaro de que o COAF não poderia baixar o sigilo bancário dele, e já os juristas dizem que pode, porque o COAF, na verdade, é o controle das atividades financeiras do país. É a inteligência para o controle e justamente para evitar o quê? O êxodo de dinheiro. Para evitar o quê? A lavagem de dinheiro. Mas o que eu quero dizer é exatamente nesta imagem, que poderia ser outra. Aquele que é bolsonarista ferrenho, eu entendo perfeitamente, vai até alegar essa ou aquela emissora está com campanha contra. Não estamos com campanha contra. Porque tem que olhar também os filhos do Lula que roubaram muito mais, entre aspas, naturalmente, mas estão acusados. E claro que tem que olhar. Recentemente eu falava com um amigo meu, tem que olhar todos. Né? Isso aí não quer ser roubo, pelo contrário, aparentemente é uma transação, mas uma transação muito talentosa e muito inteligente. Porque num momento deste que nós estamos vivendo, de quase recessão, estamos tentando sair de uma recessão, com um país endividado, com a tentativa de fazer uma reforma agrária, você consegue comprar um apartamento por R$ 1.700.000 e vender dias após por R$ 2.400.000, olha, meus parabéns, porque o que a gente sabe é que houve uma deflação com relação aos apartamentos. O que a gente sabe é que apartamento que estava custando agora R$ 1 milhão, está valendo 800 mil, e quem dá 700 o nego pega porque não há dinheiro. Então é inevitável você começar a rastrear todos esses políticos, da esquerda para a direita, com exceções daqueles que se declaram honestos. E nós tenhamos a capacidade de investigar essas pessoas para sabermos se realmente a honestidade não é falácia. Porque, na verdade, essas pessoas, elas conseguem coisas que nós, seres humanos comuns, cidadãos brasileiros, não conseguimos. Quer dizer, como é que pode, gente? É claro que tem um aspecto do bem-nascido. Alexandre Carvalho, bom dia. Maurício Berger, querido amigo, bom dia, bom trabalho para você. É claro que tem esse aspecto. Poxa, nasci bem, nasci numa família de classe média alta, né? Tive a oportunidade de estudar, que muitos não tiveram, né? Tive a oportunidade de me eleger, fantástico, porque o senhor Flávio Bolsonaro disse que não vive do dinheiro de deputado, né? E deputado, salvo engano, eu não sei bem ao certo, mas salvo engano ganha R$ 22.000 por mês, né? Mas que a empresa dele dá muito mais do que isso. Eu gostaria de saber, sou um cidadão brasileiro, sou contribuinte, eu gostaria de saber o que a empresa dele faz para dar mais dinheiro do que R$ 22.000 por mês. Porque eu conheço inúmeros empresários cariocas, brasileiros, lutadores, pequenos empresários, microempresários. Um dia eu conversava com muitos, Fernando, a minha empresa vende R$ 300.000, média por ano, né? E eu não consigo tirar 10 mil no final das contas. Que tem que pagar empregado, tem que pagar o dobro, que é um negócio até que é promessa de campanha do Jair Bolsonaro de diminuir os impostos. Então é muito difícil. Quer dizer, então de repente você vê um jovem, com relação a mim, um jovem, perdão, estou com 72 anos, o Flávio Bolsonaro, senador eleito, deve estar o quê? Com 35, 40, não sei. Então o jovem chega num patamar desses, é admirável. A gente quer saber o que a empresa dele faz para poder ele dizer de forma clara de que ganha muito mais como empresário do que como deputado. Não é? É claro que cada um faz o que quiser com o seu salário. Mas eu penso que essa é uma realidade que nós temos que olhar, que nós temos que perceber, porque acordou sim, quando a população brasileira elegeu todas essas pessoas em detrimento à roubalheira que aconteceu, lamentavelmente, nos desgovernos do PT. Né? Quando a população brasileira elegeu muito mais o anti-Lula do que propriamente até o atual presidente Bolsonaro, na expectativa do discurso verdadeiro, que é o discurso de honestidade que se espera desses cidadãos. Recentemente, ele está em Davos, o Mourão vai presidir o país, já está presidindo, aliás. Parabéns a ele, que disse que vai ficar no
palácio da vice-presidência, não vai ocupar o gabinete da presidência, não vai adotar nenhuma medida provisória, vai simplesmente governar. E o Brasil tenta lá, através de Bolsonaro e sua trupe, digamos assim, se mostrar mais ativo, mais verdadeiro, mais competente, e Deus permita que essa competência realmente aconteça para que tenhamos um país melhor. Mas, sobretudo, há que ter uma coisa chamada transparência, porque, afinal de contas, o brasileiro anda cansado de sofrer. Bom, isso colocado, isso posto, nós vamos aqui a esse momento, lembrando a você que este programa na verdade, uma oferta das espadas katana.com.br, onde você pode ter espadas realmente muito bonitas, espadas autênticas dos samurais, que são importadas do Oriente e chegam à sua casa em qualquer ponto do país. espadascatana.com.br. Vai lá e confira. Queria mandar um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores, a Camélia com as melhores flores, os melhores buquês. E se você encomendar até às 5 horas da tarde, entrega em qualquer parte do Rio de Janeiro. Abraço ao Álvaro, para o Alvinho, abraço também para o Serginho, meu querido amigo de tantos anos. E queria também dizer para vocês, se você está pela Tijuca, vá almoçar no Caçador. O Caçador fica na Rua Pareto, 42, onde você pode ter uma comida realmente muito boa, uma variedade de empratados maravilhosos, além do à la carte. Caçador é uma bela casa do meu amigo Ari, do meu amigo Maurício e também do amigo Joaquim. Um abraço a todos vocês. E por fim, se você quiser fazer seguro, por favor, faça esse seguro no Bradesco Seguros, onde realmente você fica à vontade e você nem precisa ir à agência. Você bota Bradesco online e você vai fazer o seguro. Isso é que é o importante, né? Nesse exato momento, vamos agora para aquele momento importante, que é o momento da oração, e depois a gente vai para a nossa sala de visitas, ou como eu mesmo chamo, para a nossa roda de debates, que na verdade hoje nós temos um querido amigo entrevistado, o Dr. Hernani Sampaio. Vamos então agora para o momento de oração. E depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então tivemos aí esse momento de oração que vai para o Paulo Roberto Vasconcelos, que vai para a Marilda Nunes, também para o Flávio de Almeida, Alzugaray, a todos vocês com o nosso carinho, nosso abraço. Um abraço também para o Alex Fernandes, para o professor Isaías Nascimento, curtindo as suas férias, né? E nós estamos chegando aqui, passando aqui a câmera para a Samira, enquanto eu vou lá para a sala conversar com esse querido amigo que é o Dr. Hernani Sampaio. Muito bom dia, Dr. Hernani, seja bem-vindo aí conosco mais uma vez. Se você não tem acompanhado o programa, o Dr. Hernani Sampaio é um dos grandes oncologistas do Rio de Janeiro, lotado, digamos assim, no INCA há 44 anos, né, doutor Hernani? 44 anos, foi até homenageado pela sua assiduidade, pela sua competência, e a gente fica muito feliz com isso. Mas, doutor Hernani, eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho visto as reportagens que estão sendo constantemente levadas com relação à saúde, né? Que a gente sabe da abnegação dos médicos, a gente sabe também da abnegação de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, mas sabe que há uma escassez de verba, né? Que faz com que muitos dos hospitais do Rio de Janeiro estejam sem o funcionamento do aparelho de ar-condicionado, desse calorão que nós estamos vivendo de 40 graus. Pergunta para o médico: é verdade que sem a temperatura mais baixa, ou seja, com excesso de calor, a proliferação de bactérias é maior e arrisca a vida dos doentes? É verdade, sim. Inicialmente quero agradecer o convite do Fernando Sérgio. Eu estou honrado, imagine. Da Samira, né? Sempre uma honra, um prazer muito grande voltar. Muito obrigado. Aqui a participar do seu programa. E com relação ao que você me perguntou, na realidade é isso mesmo. Que as temperaturas altas, né, fazem com que todos os micro-organismos, né, se proliferem de uma forma muito mais rápida do que o contrário, for uma temperatura mais baixa. Isso já é conhecido de toda a fisiologia, né, dos micróbios, e a gente vê isso na prática, né? Se você pega uma fruta, pega um pedaço de carne e coloca na temperatura quente, coloca no sol, por exemplo, esses alimentos eles vão estragar com muito mais facilidade do que o contrário, quando se põe na geladeira. Não é verdade? Então isso faz parte da fisiologia, de como funciona, de como se proliferam as bactérias, vírus e os parasitos e assim por diante. Então, na realidade, tudo na vida, para os seres vivos, né, seja humanos, não humanos, a temperatura tem uma influência muito grande no funcionamento das suas células, lá no ponto inicial, e, consequentemente, no organismo como um todo. E tantos anos dedicados à medicina que o amigo tem, né? A gente sabe de outros trabalhadores abnegados, como é o caso até do Dr. Oscar Bel, que durante um período que até não foi muito longo, mas foi diretor dos hospitais federais do Rio de Janeiro, né? O Silvio Provenzano, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que sempre está aqui conosco, juntamente com outros médicos, como o Cícero Munhoz. Nós temos tão bons profissionais de saúde. O que falta para haver uma mudança e que a saúde no Brasil funcione realmente? Quer dizer, a gente sabe que há casos isolados, é o exemplo do próprio INCA, que recupera tantas pessoas, né? A gente sabe de casos isolados também em outros hospitais não tão aparelhados, que também recuperam devido à excelência dos médicos. Mas o que falta para o todo ser tratado a sério no país? O que falta na realidade, Fernando, é respeito, né? Respeito e a população brasileira, respeito ao país, respeito às coisas públicas, né? E respeito principalmente às funções para que essas pessoas foram designadas.
Que infelizmente no Brasil a gente vê o seguinte: quando uma pessoa é eleita vereador, deputado, senador, governador, prefeito, diretor de uma instituição pública, diretor de um hospital, a grande maioria, mais de 90%, ao invés de encarar aquilo como uma missão, né? Como uma missão pública, né? Como missão pública, muitos encaram aquilo como uma forma de aumentar os seus benefícios pessoais, inclusive os financeiros. Então o correto seria o seguinte: a pessoa vai assumir um cargo como deputado federal. A pessoa tem que colocar o seguinte: a pessoa está ali, é um funcionário que foi eleito pelo povo e que teria que cumprir as suas missões no sentido de promover melhores condições de vida para o país e para a população. A mesma coisa acontece nos hospitais. Por exemplo, os hospitais públicos, a pessoa tem que encarar aquilo como uma missão e não como uma forma de vaidade pessoal ou uma forma de usufruir daquilo em benefício próprio, em benefício de determinados grupos. Então, infelizmente, o que acontece é o seguinte: o Ministério da Saúde, por exemplo, é um dos ministérios mais corruptos que existe, ou que existia. Então, para você ter uma ideia, hoje, até desde a época do Sarney para cá, ou seja, quando os militares largaram o poder, se estima que 40% da verba do Ministério da Saúde vai para a corrupção. Nossa. Então, o que acontece? Esse dinheiro indo para a corrupção era um dinheiro que teria que ser empregado no sentido de fazer com que aquele hospital funcionasse melhor, no sentido de que a população recebesse um tratamento com mais dignidade, mas que isso não acontece porque esse dinheiro que deveria estar sendo investido ali está no bolso dos corruptos. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui convidado para ser diretor de uma instituição médica, inclusive, e eu não aceitei porque me foi oferecida uma proposta onde eu teria que dar 30% do orçamento daquela instituição para determinado grupo político. Meu Deus. Como eu falo sempre, a única herança que eu recebi do meu pai foi a honestidade, eu não aceitei esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O correto, o ideal, o honesto, seria que as pessoas cumprissem ao pé da letra a função a que lhe foi destinada. Desde o vereador até chegar à presidência da República, desde o funcionário mais humilde da instituição, do faxineiro, cozinheiro, vigilante, até as direções dos hospitais, tivesse essa consciência que o dinheiro público é o dinheiro sagrado. Eu me lembro que houve uma ocasião que eu presidi uma licitação na área de alimentação hospitalar, e eu fiz dentro de todas as condições claras, honestas, lícitas, e uma determinada empresa muito grande ganhou a licitação. Ganhou por quê? Porque apresentou a melhor proposta, apresentou os melhores preços, apresentou as melhores condições, os melhores funcionários e assim por diante. Quando acabou a licitação, alguns dias depois, uma pessoa foi lá me procurar para me dar uma gratificação, um prêmio, um presente. Eu não aceitei. Esse presente era alguns milhares de dólares que daria para comprar um carro importado. Eu rejeitei, não aceitei. Não aceitei porque na hora que você aceita uma determinada propina ou uma coisa desonesta, você está ferindo o princípio básico que você recebeu da sua família, que é a honestidade. E você, para você ter uma ideia, essa empresa eu não aceitei, eu exigi que, se por acaso fosse oferecido outra vez aquele tipo de coisa, essa empresa seria denunciada e automaticamente perderia a condição da venda, por assim dizer, da empresa que foi vencedora da licitação, né? E felizmente a coisa aconteceu porque nós temos que cobrar. E o mais importante disso é o seguinte: se todas as pessoas brasileiras, ao assumir determinado cargo, uma determinada função, cumprisse com honestidade, a coisa funcionaria muito melhor. A Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra britânica, ela dizia: não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo. O dinheiro que está
do Tesouro Nacional saiu dos nossos impostos, do nosso bolso. Que muita gente vê assim, vê uma pessoa roubando, está roubando o Estado, o município, a nação. Está roubando o dinheiro da nação, do governo, é nosso. Quando na realidade é nosso. Então nessa corrupção toda que o Brasil, estima-se que do governo Sarney até agora foi roubado do brasileiro 10 trilhões de dólares. Nossa. Então, significa o seguinte, esses 10 trilhões que foram roubados estão no bolso de pouquíssimos, entendeu? Cada cidadão tem um centavozinho ali naquele roubo. Então, na realidade, a corrupção, quando rouba, não rouba do governo, rouba dos impostos que nós pagamos. Então, por exemplo, alguns países, como por exemplo o Canadá, cada contribuinte, cada trabalhador, ele paga de impostos quase 40%. Só que esses 40% são vigiados. São vigiados de tal forma que há um retorno social. O cidadão dá 40% de imposto para o governo, mas tem saúde, tem educação, tem segurança, tem transportes bastante eficientes, tem estradas boas e assim por diante. No Brasil, infelizmente, é um dos países que mais se paga impostos no mundo e que menos retorno social tem. Então isso é lamentável, né? Então, na realidade, se o Brasil não tivesse essa corrupção, onde a maioria dos ministérios, né, a maioria das instituições públicas tem quase 40% roubado, nós seríamos um dos países mais ricos do mundo e seríamos um dos países onde seria oferecido para a sua população as melhores condições de vida. Com certeza, com certeza. Né? Então, como você falou, por exemplo, faltou um ar-condicionado. Por quê? Um mau gerenciamento, entendeu? E um uso indevido e desonesto da verba que foi dotada para a construção. Eu me lembro que em 1985, o hospital em que eu trabalho atualmente, o Hospital do Câncer 2, nós elegemos o diretor do hospital. Na época, o hospital pertencia ao antigo INAMPS. O antigo INAMPS, que pertencia ao Ministério da Previdência Social. E esse nosso hospital, durante muitos anos, foi considerado o melhor hospital de câncer do Brasil, ali na rodoviária, na Rua Equador 831. Então, o que acontece? Quando nós assumimos, só para você ter uma ideia, tudo que nós íamos comprar, nós abrimos uma licitação. Porque uma prática nociva no Brasil de se abrir uma concorrência. Coloca um tom emergencial, então vamos supor, a pessoa vai comprar uma agulha. Uma agulha de aplicar injeções parenterais, por exemplo. Então, se você chama 3 empresas, as 3 empresas normalmente pertencem a um mesmo cartel. Aí, conclusão, uma agulha que custa R$1, por exemplo, um coloca 10, 11 e 12 o valor. A pessoa vai lá, compra uma coisa super faturada. Né? Eu me lembro que nós fizemos um trabalho no sentido de abrir concorrência, então ao invés de 3, apareciam 10, 20 e 30. Então isso fazia com que nós economizássemos o dinheiro. Só para você ter ideia, nessa época existia um cargo de assessoramento à direção do hospital. Sim. Foi o diretor que eu indiquei e foi eleito pelo voto dos funcionários como diretor da instituição, né? E só para você ter uma ideia, nós devolvíamos por mês para a Previdência Social cerca de R$300 mil. Olha só. E isso foi um assunto interessante. Quando a maioria dos hospitais faltavam dinheiro, o nosso sobrava. Sobrava por quê? Porque nós fazíamos um trabalho administrativo honesto, correto, sério, privilegiando o dinheiro público, né? Para você ter uma ideia, naquela época do Globo, do jornal Globo, existia um colunista chamado Ibrahim Suede. Isso. Você deve se lembrar, né? E ele até colocou uma nota naquela coluna dele. Pela primeira vez na história do país, um hospital devolve por mês cerca de R$300 mil. Então, se no nosso hospital nós conseguimos fazer isso, todos os outros hospitais do Brasil e todas as outras instituições públicas do Brasil teriam condição de fazer o mesmo. Bastava a pessoa exercer
o seu trabalho de forma honesta, digna e respeitosa ao povo e à nação brasileira. Doutor Hernando, me lembrei de uma história contada aqui por um médico. Graças a Deus nós temos um bom relacionamento com a classe médica, que naturalmente eu vou preservar o nome e o fato, porque eu não tenho autorização dele de falar e porque provavelmente aquilo que foi contado, que eu julgo sério, ele não terá como comprovar. E aí seria fácil que houvesse em cima dele um processo por infâmia, por perjúrio, coisas desse... Perjúrio não, mas por, enfim, falso testemunho, seria essa a palavra certa. Ele me contou que certa feita, também um médico assim da nossa faixa etária, experiente e essa coisa, ele falou: Fernando, eu sempre fui chefe de clínica médica, mas eu nunca quis ser diretor. E em uma determinada ocasião, houve um hiato em que saiu um diretor e até entrar um outro, ele permaneceu nesse período tampão, digamos assim. E aí, quando ele foi ver a planilha dos medicamentos e tal, ele viu que um determinado medicamento, que fazia o mesmo efeito do outro, era oferecido por quase a metade do preço, mas que a diretoria anterior preferiu aquele outro que custava o dobro e era a mesma coisa. E ele automaticamente substituiu pelo menor preço em respeito ao dinheiro recebido por parte de Brasília, digamos assim, né? Então ele mudou isso. Mudou isso, 2, 3 dias depois aparece o propagandista do laboratório, daquele que era remédio que era muito mais caro. Mas doutor, o senhor mudou o nosso medicamento? Eu não mudei não, é o mesmo medicamento, só que eu vou ser franco com você, eu estou pagando muito mais barato. E naquela época, não sei bem a data, mas talvez nos anos 80 e tal, o carro da moda eram carros mais chiques do que o carro que o diretor tinha. E o cidadão em questão desse laboratório, que era graduado, não era um laboratorista comum, era um graduado. Eu reparei que o senhor tem um carro de uns 10 anos e tal, o senhor está precisando ter um carro melhor. Aí ele olhou, que não é de ter papas na língua, e disse assim: olha, meu amigo, o carro que eu tenho é o que eu posso pagar. Então você trata de fazer o mesmo preço do outro, porque nós vamos fazer uma licitação, e se o seu preço for mais conveniente, ele vai ser o ganhador. E o cidadão foi embora meio contrariado, passou o dia inteiro ele naquela coisa de administração hospitalar. Quando ele sai do hospital para pegar o carro dele, os 4 pneus estavam esvaziados. E ele diz: Fernando, graças a Deus que durou por pouco tempo, que depois eu saí e não quis mais saber disso. Mas é o retrato de como é que o pessoal até pressiona, né? Para a pessoa entrar no propinoduto, como se diz, né? É porque, infelizmente, o Brasil tem essa cultura, né? Essa cultura da corrupção. A corrupção. Quando você encontra um administrador muito honesto, correto, a maioria das pessoas chama ele de bobo. Ah, você é bobo, não prevalece. Você é muito bobo, não sabe aproveitar o que a vida lhe dá, quando na realidade bobos são os outros que estão roubando, né? Estão roubando. Então o que acontece? Essa corrupção, ela se manifesta de várias formas, ou através de um dinheiro pago, de uma forma desonesta, ou às vezes muitos administradores, muitos médicos, muitas pessoas que se envolvem com as direções de diversas instituições públicas, né, hospitalares ou não, se deixam corromper por coisas mínimas. Ele pensa que aquilo não é a corrupção, mas é. É o oferecimento de uma passagem para um congresso médico, por exemplo. Que é muito comum, né? É o oferecimento de um brinde qualquer, tipo um perfume francês, um perfume importado, ou tipo um presente qualquer. E uma estada durante um congresso, num hotel de luxo. A pessoa pensa que aquilo é uma benesse, um oferecimento do laboratório, mas no fundo é uma espécie de corrupção. Uma forma de porque o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que deu esse brinde vai cobrar. A mesma coisa como se fossem as campanhas eleitorais também. Essas campanhas que são patrocinadas, por exemplo, por instituições financeiras, como um banco. Um banco, por exemplo, banca a campanha de um determinado candidato a um cargo parlamentar, por exemplo. Sim. Entendeu? O banco tal ofereceu ou doou
tantos milhões de reais para o candidato fazer sua campanha visando ser eleito naquele cargo parlamentar. O que acontece? Nada entre os desonestos é de graça. Sim. A pessoa deu aquele brinde, né, ofereceu aquela benesse, mas depois vai cobrar. É diferente quando você chega numa instituição filantrópica, por exemplo, e dá uma doação, dinheiro para aquele asilo ou aquele orfanato funcionar. Então, na realidade, a corrupção é uma coisa que está imbuída no brasileiro e que tem que acabar isso. Por isso que eu falo o seguinte, que a corrupção, quem recebe 1 centavo recebe 1 milhão. Ah, sim. Então, eu acho que a corrupção teria que ser considerado um crime gravíssimo contra o povo brasileiro, contra a instituição, contra a nação brasileira. Porque o corrupto e o corruptor são os piores bandidos que existem. Então eles são assassinos, porque o dinheiro roubado vai causar morte de pessoas. Pela falta de medicamentos, falta de assistência, isso falta mesmo. até de estudo. Exatamente, você vê, por causa, no INTO, Instituto de Trauma e Ortopedia, tem pessoas lá esperando uma prótese há mais de 10 anos. Nossa. Uma prótese fêmur. E por que não foi colocada essa prótese ainda? Porque o dinheiro da prótese foi desviado de forma corrupta para o bolso de algumas pessoas ligado à instituição. Então, por isso que eu falo o seguinte, o corrupto é o pior bandido que tem, assim como o corruptor, porque ele é assassino de muitas pessoas, eles causam dor e sofrimento às pessoas que ficam esperando, conforme eu falei agora há pouco, 10 anos para a colocação de uma prótese. Imagina uma pessoa com dor durante 10 anos. Eles causam analfabetismo, porque o dinheiro deixa de ir para as escolas, ele causa as doenças infantis, porque as crianças não vão receber o atendimento, eles causam danos à segurança pública, né? Por que a segurança o Brasil hoje corrupta, é porque o dinheiro não é investido. O dinheiro não é investido, não se paga o que deveria se pagar para os policiais, para as pessoas que seriam responsáveis pela segurança daquela região. Então, infelizmente, a corrupção tira o dinheiro que era para estar beneficiando o povo nesse diverso setor. Agora, doutor Hernando, nós vivemos um momento de esperança, né? De uma renovação, uma nova mentalidade, pelo menos tem sido dita por parte do presidente eleito, com relação também a não conceder para políticos, né, os ministérios, coisas desse nível. Agora, a população, ainda que parte dela, a maioria satisfeita com esse novo rumo, não pode se desmobilizar, né? Não pode só simplesmente se apaixonar por esse ou por aquele político, esquecendo de conferir, né? Porque muita gente já votou em deputado, e até em presidente, isso aqui, esqueceu, largou mão. Eu acho que essa mobilização que houve, é preciso que haja, sim, fiscalização de tudo que acontece, não acha? Então, para você ter uma ideia, o Fernando, eu acho que a partir do momento que os militares entregaram o poder para os civis, para se instalar uma democracia, eu acho que foi uma coisa terrível para o país, sob esse ponto de vista da corrupção. Então, quando a gente viaja para o exterior, por exemplo, quando eu estive em Londres, por exemplo, os ingleses perguntavam: que país é esse em que todos os ex-presidentes da República, do Sarney até agora o Temer, todos são investigados por corrupção? Todos. Ele também perguntava: como é que pode um país onde a maioria